Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo de número 2. Estou feliz de voltar para cá. Pode colocar de pé se desejar, fique à vontade. Para lermos o texto. Quero agradecer ao Diego Mota. Obrigado pelo convite, meu amigo. Tive o privilégio já de congregar com o Diego e já ter muitas conversas com ele. Deus abençoe. Obrigado pelo convite, pela confiança, ao pastor. Muito obrigado. Deus abençoe, irmão. Casou? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava para casar a última vez que vim aqui. Eu me casei, glória a Deus, em abril do ano passado. 2 meses depois, o Senhor nos deu um presente chamado Timóteo. Ele nasceu há uma semana atrás, sexta-feira passada. E por isso eu estou desacompanhado hoje, deixei a minha esposa, a minha filha Maria Eduarda, que vocês já conheceram, 14 anos, e o Timóteo, que está com uma semana de vida. Orem pelo Timóteo para que o Senhor o faça crescer em graça, em sabedoria, no temor do Senhor. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua? Todos atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: Estão bêbados. Até aqui. Pode ser assim. Se você puder fechar os seus olhos, eu quero pedir que você faça uma breve oração. Eu quero que você ore por você, pela sua vida, para que o Senhor abra o seu coração. E eu peço que você ore também pela minha vida, para que o Senhor, na sua graça e misericórdia, também me use para falar comigo e com os irmãos. Daqui a pouco eu oro junto com você. Senhor, esses somos nós, pecadores, miseráveis, dependentes da sua graça, Senhor. E assumimos diante do Senhor a nossa incapacidade de se concentrar, assumimos diante do Senhor a nossa incapacidade de compreender o texto sagrado, a nossa incapacidade diante do Senhor de ser edificado por nós mesmos. E ao assumirmos isso, clamamos ao Senhor pela tua graça. E assumimos também que somos dependentes de ti, Senhor. Somos dependentes do teu Espírito e por isso nós clamamos, Senhor.
Não tem a ver, como já foi dito aqui, com uma boa oratória. Não tem a ver com habilidades. Não tem a ver com técnicas. Tem a ver com a sua graça. Tem a ver com o poder do teu Espírito Santo. E por isso nós oramos a Ti. Por isso nós rogamos a Ti, Senhor. Abra o nosso coração. Abra a nossa mente, os nossos olhos, para compreender o que a Sua palavra nos ensina, Senhor. Mais do que uma visão particular, que seja a Sua palavra falando aos nossos corações, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor, somos dependentes de Ti, Senhor. E clamamos que esse mesmo Espírito que inspirou Lucas ao escrever o texto sagrado, seja esse que conduza esse momento e fale aos nossos corações. Que seja esse mesmo Espírito que esteve presente nesse texto de Atos 2, que ele abra o nosso coração e que arranque toda e qualquer dureza se houver aqui, Senhor. Se houver alguém aqui que ainda não experimentou o milagre do novo nascimento, que ainda tem um coração de pedra, que o Senhor o troque e lhe dê um coração de carne. Que o Teu Espírito Santo fale em nossos corações. E em algum momento, Senhor, alguns perguntarão como isso irá acontecer. E sabemos que por vezes foi no fogo, por vezes foi no vento, mas por vezes foi no silêncio também. Que o Senhor fale ao nosso coração e abra o nosso coração. Mesmo que não se lembrem quem foi o pregador, mesmo que não se lembrem de qual igreja eles estavam, que o Seu Espírito Santo fale aos seus corações. E se houver, Senhor, mais uma vez eu oro, se houver alguém aqui que não se encontrou com o Senhor, que não experimentou a regeneração, faça esse milagre por meio do Teu Evangelho pregado, Senhor, nessa noite. Senhor, apesar das minhas limitações, eu rogo a Ti, Senhor, pela Sua misericórdia. Fale, Senhor, através da minha vida. Apesar de mim, fale comigo, fale com os meus irmãos. Esse texto que muitos de nós já lemos muitas vezes, ou até pregamos. Que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. E que ao final dessa noite, não seja ninguém, não seja nenhum nome, não seja nenhuma pessoa, nenhuma data, mas que seja o Senhor exaltado entre nós, Pai. Que saiamos daqui humilhados, conscientes da nossa dependência do Senhor, e que o Senhor seja exaltado mais alto, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Há uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Existe uma diferença entre você ter o Espírito Santo habitando em seu coração e ser cheio do Espírito Santo. Nesse texto que nós estamos lendo, que nós lemos agora, de Atos 2, é um texto que fala como aqueles homens, os discípulos de Jesus, a igreja, foi cheia do Espírito Santo. Mas os discípulos já tinham o Espírito Santo. Por que digo isso? Apenas vou citar, se você quiser anotar ou abrir a sua Bíblia rapidamente, João 20, no versículo 22, diz o seguinte: E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. No mesmo livro, em Atos, no capítulo 1, no versículo 8, você fala a respeito de serem cheios do Espírito Santo. Então, o que vocês precisam entender nessa noite é que existe uma diferença entre ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Se você colocou a sua fé em Cristo Jesus, se você confessou que Jesus é o seu Senhor, se você já reconheceu que você é um pecador, de que você não merece o céu, de que as suas obras não podem lhe salvar, de que não importa quantos mandamentos você cumpra, você jamais merecerá o céu. A única coisa que lhe dá a eternidade e o privilégio de ver Jesus face a face é a obra de Cristo na cruz. Você disse: eu reconheço que Ele é quem ama o Salvador e não as minhas obras. Eu reconheço que Ele é o meu Senhor e por isso eu vivo da maneira como eu vivo, porque é Ele quem é o meu Senhor. Se você já fez isso, você tem o Espírito Santo, porque só pode enxergar essas coisas aquele que o Espírito Santo revelar. Quando Pedro confessou: tu és o Cristo, filho de Deus vivo, não foi dele mesmo. O próprio Cristo disse: você não fez isso por você mesmo, foi o Espírito que te revelou. Nós não podemos confessar a Jesus sem antes ter o Espírito Santo. Agora, uma coisa é você ter o Espírito Santo,
Você já é um crente, você crê no Senhor, porque o Espírito Santo abriu os seus olhos, ele te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Mas há uma diferença entre ser cheio do Espírito Santo. Talvez você tenha o Espírito Santo, mas você precise ser cheio do Espírito Santo. Nesse texto de Atos 2, eu quero ver com os irmãos, e eu quero ser breve na medida do possível. Eu quero ver com os irmãos a respeito, olhando para esse texto, quem foi cheio do Espírito Santo, como estavam quando foram cheios do Espírito Santo, e qual foi o efeito que eles obtiveram ao serem cheios do Espírito Santo. Quem foi, como estavam e o efeito de serem cheios do Espírito Santo. Quem foi cheio do Espírito Santo nesse texto, irmãos? Se você puder colocar os seus olhos, eu peço que você não feche a sua Bíblia. Nós vamos olhar para ela o tempo inteiro. No versículo 3 e 4 diz o seguinte: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Versículo 4: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos. Quem foi cheio do Espírito Santo nesse texto? Todos foram. Todos foram. E não só todos foram, mas todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é condição apenas para o crente que quer ser um pastor. Ser cheio do Espírito Santo não é algo que apenas aquele crente que quer ser um profeta, que quer profetizar, precisa buscar. Ser cheio do Espírito Santo é algo que todo crente precisa. Não é algo para apenas alguns crentes. Ser cheio do Espírito Santo é um mandamento do Senhor. Em Efésios 5, se não me engano, não me lembro o versículo, se é 17, 18, diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa é uma ordem, esse é um mandamento do Senhor. Buscar ser cheio do Espírito Santo é um dever de todo crente. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Pastores precisam ser cheios do Espírito Santo. Diáconos também precisam ser cheios do Espírito Santo. A irmã da cantina precisa ser cheia do Espírito Santo para servir a cantina. A irmã da limpeza, o irmão da limpeza precisa ser cheio do Espírito Santo. As crianças precisam ser cheias do Espírito Santo. Os adolescentes, os jovens, todos precisam ser cheios do Espírito Santo. Há um texto de Joel que inclusive Pedro cita nesse texto aqui. E esse texto de Joel nós nos preocupamos muito a respeito dos efeitos. O Joel diz que os filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, sobre servos e servas descerá o Espírito Santo. E nós focamos muito sobre o profetizar, sobre o ter visões, mas nós esquecemos quem são essas pessoas pelo qual o profeta Joel profetiza no livro de Joel, Pedro cita no seu sermão, nesse mesmo capítulo 2. Quem são essas pessoas? São os filhos e as filhas. Eles receberão o Espírito Santo. Os jovens receberão o Espírito Santo. Os velhos receberão o Espírito Santo. Os servos e as servas. Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com classe social. Ser cheio do Espírito Santo não tem a ver com capacidade intelectual. Não tem a ver com habilidades teológicas. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com ser um cristão que segue e busca ser cheio do Espírito Santo como a sua palavra ordena. Ser cheio do Espírito Santo é o que todos precisam. E é o que aconteceu aqui nesta igreja que estava reunida em Jerusalém, esperando ser do alto, ser cheia do Espírito Santo. E o Espírito Santo não desceu apenas sobre os 12. O Espírito Santo desceu sobre todos. Sobre todos. Agora, como eles estavam quando eles ficaram cheios? Como esses crentes estavam quando eles ficaram cheios? Versículo 1 de Atos 2. Ao cumprir-se um dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A gente fica tentando criar um monte de técnicas para ser cheio do Espírito Santo. Sabe? Um monte de habilidade, assim, e às vezes até umas cafonices, assim, que a Bíblia não nos ensina. Mas há algo muito básico aqui que nós nos esquecemos. Aqueles todos que foram cheios do Espírito Santo estavam todos reunidos no mesmo lugar. A oração particular, a sua vida de devoção na sua casa, no seu quarto, em secreto, que o próprio Cristo diz em Mateus 6, para você fechar a porta do seu quarto, buscar em secreto, isso é uma bênção, e você deve fazer, mas isso não substitui reunir-se com a igreja de Jesus. Quando todos foram cheios do Espírito Santo, nesse texto, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Todos estavam reunidos, todos congregavam,
Isso é meio batido já. Mas infelizmente ainda existem aqueles que acreditam que não precisam congregar, que não precisam estar reunidos com a igreja. E por isso, eu não diria que são crentes domingueiros, mas são crentes que vão um domingo e falta outro, vai o domingo e falta outro. Eu oro para que essa não seja a sua realidade. E talvez você diga, poxa, entendi, realmente eu preciso ser cheio do Espírito Santo, e realmente a palavra de Deus diz que eu devo ser cheio do Espírito Santo. Como nós devemos estar então como igreja? Devemos estar todos reunidos no mesmo lugar. Um pastor que gosto muito, tenho o privilégio de chamar de amigo, o pastor Tiago Cavaco, ele diz o seguinte: um cristão pode ter tanto um serviço de culto online, uma reunião de culto online, como uma pessoa qualquer pode fazer amor online. Tentar ele até pode, mas suspeito que não é a mesma coisa. É por isso que o cristianismo e a fé é uma fé mais obcecada pelo corpo do que pelas ideias. Tiago Cavaco é provocativo, pastor batista de Portugal, da Segunda Igreja Batista de Lisboa. Ele é provocativo nesse ponto. Mas por quê? Porque em algum momento dessa pandemia, nós confundimos e achamos que realmente podemos substituir os cultos apenas online. Você pode ser edificado online. Você pode ser edificado ao colocar um pregador famoso no YouTube e ouvir a sua pregação. Você pode ser edificado. E eu sou muitas vezes. Mas isso não substitui estar reunidos no mesmo lugar. Você pode ler autores fantásticos. De verdade, é maravilhoso você ler autores que já morreram. Sproul, Jonathan Edwards. Você pode ler autores do século passado. Mas eles não são de carne e osso, eles não estão sentados do seu lado. Você precisa ter comunhão com a irmã Maria. Viu, jovens? Você precisa ter comunhão com mais alguém além dos seus amigos. Você precisa ter comunhão com o irmão Roberto, com a irmã Maria. E digo mesmo, para a dona Emília, você precisa ter comunhão com os adolescentes, com as crianças. Você precisa se relacionar e estar juntos como igreja no mesmo lugar. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Se o cristianismo, se a fé cristã fosse apenas uma questão de intelectualidade, de ideias, se fosse apenas ideias, apenas você precisa entender isso e seguir isso, se fosse apenas ideias, o próprio Cristo não tinha se feito carne e habitado entre nós. Isso é algo palpável, isso é algo que precisa ser vivido, experimentado. Se o cristianismo, se a fé cristã fosse individual, a salvação de fato é individual, a sua salvação de fato é individual, mas a fé cristã e a caminhada com Cristo não é algo individual, porque quando você confessa sua fé em Cristo, imediatamente o Espírito Santo te une a Cristo Jesus, você é unido ao corpo de Cristo. A salvação é individual, mas a caminhada cristã não, ela é coletiva, ela é com a igreja de Cristo. A caminhada cristã não é uma carreira solo, a caminhada cristã é um coral, é um grande coral. E eu me lembro agora de uma canção de uma cantora pentecostal, não sei se alguém conhece, Shirley Cavalhais, e eu cresci ouvindo os hinos dela, e ela tinha uma música que dizia assim: eu vou cantar naquele lindo coral. E ela pergunta, quem é que vai cantar naquele coral? E é interessante porque nós precisamos lembrar disso, porque a caminhada cristã não é solitária, não é solo, é reunidos no mesmo lugar. Como eles estavam quando eles foram cheios do Espírito Santo? Eles estavam sim, de fato, reunidos no mesmo lugar, mas não era só uma questão geográfica. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Só uma questão geográfica é um problema. Em João 4, a mulher samaritana estava preocupada só com a geografia do lugar. Onde que é? É em Samaria ou em Jerusalém? Se for só isso, é perigoso. Senão nós sacramentamos o chão. Senão nós sacramentamos as coisas e não as pessoas. Isso é perigoso. Como eles estavam, quando eles estavam reunidos no mesmo lugar. O capítulo anterior, o capítulo 1, versículo 14, diz como eles estavam reunidos no mesmo lugar. Como eles aguardavam ser cheios do Espírito Santo. No versículo 14 do capítulo 1 diz o seguinte: todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos esses perseveravam unânimes. Eu não vim dizer algo genial, algo que ninguém nunca tenha dito para você.
Mas esses que foram cheios do Espírito Santo estavam reunidos no mesmo lugar e eles estavam orando. Eles oravam. Eles oravam. Há 2 domingos ou 3. Eu tenho experimentado na nossa igreja, Igreja da Cruz, um número menor de crentes na reunião de oração que é anterior ao culto. E isso tem me preocupado. Isso tem me preocupado. Porque uma igreja, para ser cheia do Espírito Santo, precisa se reunir para orar. Nós precisamos orar, irmãos. E oração não pode ser apenas um recurso de transição entre uma atividade e outra no culto. Oração não pode ser apenas alguma coisa que nós fazemos para a gente poder usar o banheiro. A hora da oração é a hora de usar o banheiro. Oração não pode ser isso. Nós precisamos voltar a orar como os nossos pais. E eu me lembro de ter dito isso a última vez que vim aqui. E quero reforçar isso. Eu me lembro de voltar da escola, pequeno. E quando eu chegava em casa, do portão, eu ouvia irmãs do círculo de oração orando na sala da minha casa. E para poder sair, entrar em casa, da sala até o meu quarto, eu tinha que tomar cuidado porque estava cheio de pés no chão. Porque elas estavam ajoelhadas orando. Nós precisamos voltar a orar como os nossos pais. Na verdade, eu diria voltar a orar como os nossos avós, talvez. Porque até os nossos pais têm andado meio mal das pernas. Nós precisamos voltar a orar, crente. Eu não estou falando apenas de tempo. Apenas de tempo. Eu estou falando de oração. De ter a compreensão de que quando você está falando com o Criador. Com o seu Deus. Nós precisamos voltar a orar, crente. Uma igreja que não ora, um crente que não ora, é alguém que acha que pode fazer sozinho. Por isso que ele não ora. Porque ele não precisa de Deus mais. Ele faz sozinho. Parece piedoso essa ideia, mas é totalmente enganosa. Eu ouvi muito e já citei muito essa ideia de que não, eu não peço nada para Deus, eu só agradeço. Porque eu preciso correr atrás. E depois que Deus dá, eu agradeço. Mas essa ideia é muito enganosa. Porque pressupõe de que você de fato pode conquistar as coisas sozinho, sem antes orar. Porque esquece o que Jesus ensinou na sua oração do Pai Nosso, a pedir pelo pão de cada dia. Pedir faz parte da oração. Mas não tem só isso, tem confissão também. Por isso eu pergunto, você ora? Se eu disser agora, vamos fazer um momento de oração de confissão. Talvez você fique encabulado. Como assim a gente não é crente? Vamos ficar confessando pecado aqui? Como assim? A gente não é tudo crente? Mas crente confessa pecado diante do Senhor. Confessar faz parte da oração cristã que Jesus ensinou. A adoração faz parte das orações. Eu não estou diminuindo a importância das orações de gratidão na hora do jantar e na hora do almoço. Isso é importante, esse é um hábito que nós ainda mantemos em casa. Isso é um costume que nós mantemos em casa, uma tradição. Nós agradecemos. Mas só isso não é oração. Você precisa orar, de verdade. Precisa orar, não só na sua casa, mas como igreja. Nós precisamos orar, irmãos. E como eles oravam? O texto diz, no versículo 14, que todos esses perseveravam unânimes. Unânimes é como eles oravam. Unânimes. O que isso quer dizer? Que eles oravam unânimes, unanimemente, a versão Almeida Corrigida e Fiel. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não iam e oravam cada um pelas suas próprias coisas. Eles não iam e se reuniam para orar e cada um pelo seu propósito. Eles não iam para a conferência no Espírito, cada um com o seu interesse próprio. Eles iam com um único interesse, interesse santo, o mesmo. Era unânime. Então nós vamos para a conferência no Espírito por quê? Porque queremos ser cheios do Espírito Santo. Esse é um exemplo que eu estou dando. E todos unânimes oram por isso. Precisamos orar em unanimidade. Não apenas se reuniam cada um, todos no mesmo propósito, mas eles perseveravam. As suas orações não duravam apenas na conferência. As suas orações não duravam apenas
em eventos, em momentos em que as coisas estavam bem difíceis. As suas orações eram perseverantes. Perseverantes. Eles oravam na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Eram perseverantes. Não quero demorar. E já estou demorando mais do que gostaria. Como eles estavam quando o Espírito Santo desceu e encheu aquele povo do Espírito Santo, com o poder do Espírito, como foi isso? Eles estavam reunidos no mesmo lugar, eles oravam, e a sua oração era unânime e perseverante, mas eu preciso te dar um alerta muito importante. Quando o Espírito Santo desceu, eles não estavam orando. Quando o Espírito Santo desceu, eles não estavam orando. Versículo 2 do capítulo 2. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Eles estavam sentados. Porque eu não estou dizendo que Deus só ouve oração se você estiver de joelho. Não estou dizendo que Deus só ouve oração se você estiver de pé. Deus ouve oração se você estiver sentado. Inclusive, pedi para que sentassem. E depois os convidei a orar. Deus ouve orações. Quando você está sentado, deitado, tomando banho, Deus ouve oração. Mas o ponto é que naquele contexto, eles seguiam ainda as tradições judaicas. E judeu não ora sentado. Judeu só ora em pé. O Espírito Santo desceu e no momento que ele desceu, eles não estavam orando. E o que isso tem a nos ensinar? Isso tem a nos ensinar que Deus pode ou não responder. E Ele responde com avivamento, Ele responde enchendo a sua igreja com o seu Espírito a hora que Ele bem quer. Não tem a ver com as suas manipulações. Não tem a ver com o quanto você consegue dominar ou falar alguma palavra de efeito que possa manipular o poder do Espírito. Isso não acontece. Deus pode ou não responder. No século passado, no século XX, existia um pastor que eu gosto muito, Dr. Martin Lloyd Jones. Ele era médico auxiliar do rei. E é interessante porque ele abandonou isso, porque o Senhor o chamou para o ministério. Ele tinha uma carreira de sucesso. E ele abandonou para para pregar, para ser um pastor na Grã-Bretanha. Sabe o que acontece? Ele se torna um dos maiores pregadores avivalistas do século XX. Mas algo muito interessante acontece com Martin Lloyd Jones. Ele nunca experimentou o avivamento que ele pregou. Isso para nós parece frustrante. Porque ele passou a vida inteira pregando um avivamento que ele não experimentou. Mas isso também nos mostra uma coisa. Que o avivamento não tinha a ver com Martin Lloyd Jones. O avivamento tinha a ver com o próprio Deus. Ele pode ou não responder se ele quiser. Você não pode manipular a mão de Deus. Se você pudesse, logo você seria mais forte do que Deus. Logo você é que é o Deus do negócio, e não ele mesmo. Nosso Deus é soberano, é poderoso. E você não pode manipular o Senhor. Por que entender isso é importante? Por que entender que nós podemos estar reunidos no mesmo lugar, mas isso não é receita de bolo? Nós podemos estar orando, nós podemos estar orando unanimemente, perseverantes, e ainda assim o Espírito Santo não nos encher e nos avivar de maneira como nós vemos desse texto. Por que é importante pensar sobre isso? É importante porque, do contrário, nós iríamos exaltar o homem e achar que foi porque o pregador X pregou naquela noite e houve um grande mover, aquele pregador é responsável pelo avivamento e não a obra do Espírito Santo. Nós corremos o risco de idolatrar homens. Por isso que é importante entendermos isso. Nós corremos o risco de culpar homens e dizer aquele irmão ali não acontece porque ele não tem unção. Quando na verdade só faltou um piano, porque a gente é meio movido por sentimento às vezes. Faltou, sei lá, uma banda no fundo tocando no final e chamar para frente para chorar. E eu não estou dizendo que isso é um problema em si. Eu estou dizendo que nós podemos culpar os homens, e isso não tem nada a ver com os homens. Deus só não quis fazer naquela noite. Por que é importante nós pensarmos que Deus responde quando Ele quer e como Ele quer, na hora que Ele quer? Porque quando Ele nos enche, nós valorizamos a misericórdia de Deus. Nós entendemos que se nós recebemos, é pura graça de Deus.
Nós entendemos que se nós recebemos, estamos sendo cheios do Espírito Santo. Não tem a ver com o fato de você ser muito bonitinho, ser uma pessoa muito legal, e por isso Deus gostou de você e falou, você é muito legal, então eu vou dar o Espírito Santo para você. Não! Quando nós recebemos, quando nós entendemos esse princípio, de que Deus enche quem Ele quer, na hora que Ele quer, e nós não podemos manipulá-lo. Quando nós recebemos a graça de sermos cheios do Espírito Santo, de experimentarmos o poder do Espírito Santo, nós atribuímos isso apenas à misericórdia e graça de Deus, e não a nós mesmos. Nós não nos vangloriamos. Nós somos conduzidos à humildade. Logo, nós podemos abrir um parênteses aqui e entender que compreender as doutrinas bíblicas corretamente sempre nos conduzirão à humildade e não à arrogância. Se está fazendo o efeito contrário, provavelmente você não está compreendendo as doutrinas da palavra de Deus corretamente. Nós já vimos quem foram cheios do Espírito Santo. Nós já vimos como eles estavam quando foram cheios do Espírito Santo. Quero chamar a sua atenção para uma última coisa nesse texto. Quero convidá-lo a prestar atenção sobre o efeito de estar cheio do Espírito Santo. Porque esse ponto é muito interessante. Qual é o efeito de estarmos cheios do Espírito Santo? E aqui há muitas discussões. Há muitas discussões. E nós tendemos a dar sempre uma grande ênfase sobre o dom de línguas. Se o Espírito Santo fala em línguas. E de verdade, irmãos, eu não quero entrar nessa discussão. Embora eu, Anderson, creia no dom de línguas. Eu, pastor Anderson, da Igreja da Cruz, creio no poder do Espírito Santo, creio no dom de línguas. E não creio que esse dom de línguas aqui em Atos 2 seja apenas idiomas, porque o texto diz que eles ouviam no seu idioma, não diz que eles falavam nos seus idiomas, e Deus poderia muito bem traduzir para aquelas pessoas. Creio que era exatamente a glossolalia. Mas o ponto aqui não é que o efeito seja o dom de línguas. Existe algo um pouco abaixo, eu diria, mais basilar a respeito de um efeito de ser cheio do Espírito Santo. Eu diria que o maior efeito de ser cheio do Espírito Santo é que, ao ser cheio do Espírito Santo, o poder do Espírito transforma pessoas medrosas em ousadas para pregar o Evangelho. Ao ser cheio do Espírito Santo, pessoas medrosas são transformadas em pessoas ousadas, corajosas para pregar o Evangelho. Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. O que eles falavam? O que será que eles falavam? Versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. O ponto é, o que eles falavam? Eles pregavam as grandezas de Deus. Versículo 14, olha o que acontece. Então Pedro se levantou junto com os 11 e, erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nestes termos. Então o que acontece? Pedro começa a pregar. Se Pedro está cheio do Espírito Santo, o que ele faz? Ele prega. Se as pessoas que estavam, todos aqueles que estavam ali naquele lugar, foram cheios do Espírito Santo, o que acontece? Eles começam a falar das grandezas de Deus. Porque eu digo medrosos em pessoas que passam a ter coragem. Eu citei João 20, versículo 22, mas no versículo 19, antes de Jesus soprar e dizer, recebam o Espírito Santo, o texto diz o seguinte: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo que a paz esteja com vocês. Antes deles serem cheios do Espírito Santo, os discípulos estavam trancados, com medo. Agora que eles foram cheios do Espírito Santo, Pedro se levanta no meio de uma multidão e começa a falar desse mesmo Jesus que ele negou antes. Ser cheio do Espírito Santo te leva a pregar a palavra de Deus. Duvide de alguém que diz estar cheio do Espírito Santo, mas não tem interesse em pregar e propagar as grandezas de Deus e só fala de si. Duvide de alguém que diz estar cheio do Espírito Santo, mas não prega o Evangelho de Jesus. Conta a sua história, mas não conta a história de Cristo na sua vida. Irmãos, eu digo que esse é o efeito do poder do Espírito Santo, porque esse não é o único momento que acontece isso. Esse é um padrão de Atos.
quando eles são cheios do Espírito Santo, são levados a pregar. São cheios do Espírito Santo, são levados a pregar. Esse é um padrão maior do que o padrão de ser cheio do Espírito Santo e falar em outras línguas. Esse é um padrão maior. No capítulo 1, no versículo 8, como eu disse, Jesus diz: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E o que vai acontecer com isso? E serão minhas testemunhas. Vocês vão pregar, vocês vão falar de mim. Capítulo 4, versículo 31. Olha como está bem condensado no capítulo 4 de Atos, versículo 31, tudo que nós falamos até aqui. Diz o seguinte: tendo eles orado, tem oração aqui, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Eles estão reunidos num lugar. Todos ficaram cheios, mais uma vez, do Espírito Santo. E com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus é um efeito de estar cheio do Espírito Santo. Se você busca ver um medidor, se você nessa conferência está sendo de fato cheio do Espírito Santo, meça se você tem esquecido no interesse de pregar o Evangelho do Senhor. E passe a fazer isso. E a mais, nós podemos ficar aqui até Atos 9, versículo 17 e 20, para a conversão ali de Paulo. Diz o seguinte: então Ananias foi e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram os olhos de Saulo, umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. Ele foi cheio do Espírito Santo. A seguir, levantou-se, foi batizado, e depois de comer, sentiu-se fortalecido. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo, nas sinagogas, proclamava Jesus, afirmando que ele é o Filho de Deus. Irmãos, dá para ir longe aqui. O livro de Atos aponta pessoas sendo cheias do Espírito Santo e pessoas sendo conduzidas, essas mesmas pessoas, conduzidas a pregar a palavra de Deus, as grandezas de Deus. Agora, deixe-me pontuar algo muito importante. Eles eram conduzidos a pregar. Mas pregar o quê? O que eles pregavam? Deus abençoe, meu irmão. O que eles pregavam não era a respeito deles. Eles pregavam a respeito das grandezas de Deus. E nós podemos condensar as grandezas de Deus aqui, a mensagem do Evangelho. E deixe-me levantar esse ponto, que é muito importante. E falo isso com muito pesar. Falo isso com muita tristeza. Muitos crentes não sabem o que é o Evangelho. Muitos crentes não sabem o que é o Evangelho. Muitos crentes sabem o que é o Evangelho, mas pensam que o Evangelho é algo apenas para você começar a caminhada cristã. E depois você começa a ver coisas mais espetaculares. Quando você é cheio do Espírito Santo, você é conduzido a pregar. Mas o que você prega é o Evangelho de Jesus Cristo. E o que é o Evangelho? Pedro começou a pregar em Atos 2. E sabe o que ele pregou? Adivinha? O Evangelho. Ele pregou o Evangelho. E nós podemos resumir a pregação, embora já esteja resumida, eu creio assim, nesse texto. Versículo 22. Israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o tema é Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. E aí sabe o que ele faz? O que é evangelho, irmãos? Não quero tornar isso uma aula, mas o que é evangelho, irmãos? Evangelho é boa nova. Boa nova é boa notícia. O que é boa notícia? Boa notícia não é bom conselho. Conselho você diz para a pessoa o que ela deve fazer. Eu vou te dar um conselho. Faça isso e assim, aquilo outro. Notícia você diz algo que alguém fez. Eu preciso te dar uma notícia. Algo foi feito. Conselho você faz. Notícia alguém faz. Então o evangelho é uma boa notícia a respeito de o que Cristo fez.
E é uma boa notícia, mas para poder você pregar a boa notícia, nós precisamos ouvir primeiro a má notícia. Você já teve a experiência de dizer assim, Jesus quer te salvar, e a pessoa diz assim, salvar do quê? Não estou em perigo. Quem disse que eu tenho um problema? Estou bem, amo minha esposa, amo meus filhos, tenho um bom salário, tenho minha boa casa, por que eu preciso ser salvo? Porque a gente tende a pensar que Jesus salvar tem a ver com pobreza, com situações financeiras, tem a ver com te salvar da sua dificuldade que não consegue fazer a sua faculdade, ou coisa do tipo. Salvar tem a ver com a condenação, por isso precisa ser dita a má notícia primeiro. Precisamos ouvir a má notícia. E Pedro não foge disso. Pedro é honesto a respeito da realidade do ser humano. Ele diz, vocês pecaram, vocês são pecadores. Versículo 23, ele falou de Jesus, versículo 22. Esse Jesus, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. Vocês mataram. É interessante porque ele diz assim, estava de acordo com o plano de Deus. Ele coloca a soberania de Deus no negócio, mas ele não exclui a responsabilidade humana. No mesmo versículo ele diz, mas vocês me mataram. Vocês são responsáveis por isso. Vocês fizeram isso. Vocês mataram. Em outras palavras, Jesus veio e morreu porque você é um pecador. Você é um pecador. E de verdade, se você não entendeu isso ainda, eu questiono se de fato você é um crente em Jesus, ou se Jesus é só um amuleto para chegar em algum lugar que você quer. Você precisa entender que você é um pecador e que pecadores merecem o inferno. Pecadores merecem a condenação. O salário do pecado é a... Você sabe disso, olha que interessante. E sabe uma coisa interessante? É que você já pecou alguma vez. Se não hoje, ontem. Se não ontem, antes de ontem. Mas você já pecou. E Cristo é o seu único Salvador. A obra de Cristo, se você morresse agora, assim, não, então eu vou morrer agora para pagar o preço dos meus pecados. Você teria que morrer eternamente. Você teria que morrer eternamente. Porque o preço do seu pecado é eterno. Por quê? Porque a gravidade do seu pecado não tem a ver com você ou com o que você fez. Tem a ver com quem você ofendeu. Imagine que você está na rua e você chute um cachorro. Isso é um problema? É um terrível problema. Mas as consequências são muito diferentes. Se você estivesse andando na rua, você visse o presidente, você chutasse ele. Os efeitos seriam muito piores. As consequências seriam muito piores. Por quê? Porque não tem a ver apenas com a atitude do chute, tem a ver com quem você ofende. E os nossos pecados são ofensas diretas a Deus, o Criador, o Deus eterno. Por isso o salário do pecado é a morte, e morte não é só deixar de existir, morte é morte eterna. Morte é choro e ranger de dente eternamente. E mesmo que você passasse, se fosse possível passar um dia inteiro sem cometer um único pecado, por pensamentos, palavras ou obras, você teria que morrer eternamente. E ainda assim, não pagaria o seu pecado, não teria um fim nisso. É eternamente. Ainda que você quisesse, se fosse possível, e não é, mas ainda se fosse possível, que você pagasse o preço do seu pecado, que não é, porque você é um pecador, porque todos pecaram, e todos no grego ali quer dizer todos, só isso mesmo, todos, todos. Meu filho tem uma semana, é a coisa mais linda, parece um veinho, lindo, Timóteo. Timóteo tem só uma semana, mas Timóteo é um pecador, ele não é um anjinho, ele não é um santo, ele não é. A Bíblia não ensina isso. Quem ensinou isso aí foi Rousseau, um dos responsáveis e pensadores da Revolução Francesa. Foi ele que fez isso. Foi ele que ensinou isso para você. Que o ser humano é uma folha em branco e a sociedade que o corrompe. Mas essa é uma ideia mundana. O que a Bíblia ensina é que todos pecaram. O que a Bíblia ensina é o que está no Salmo 51, verso 5. Em pecado me concebeu minha mãe. Ele não está falando que a mãe dele pecou e por isso ele nasceu. Ele está dizendo que ele já nasceu em pecado. Todos pecaram. Todos. Até aquela irmã do fogo, até ela. Todos pecaram. Essa é a má notícia. Se todos pecaram, todos merecem o inferno. Mas Pedro não para aqui.
Ele está dando a má notícia para que você entenda a gravidade do problema. Versículo 24, ele continua pregando e diz: porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. E ele continua pregando. E ele fala da obra de Cristo na cruz. Resumidamente, irmãos, Cristo pagou o preço do seu pecado. Cristo viveu uma vida santa que você não consegue viver, para que a sua santidade fosse imputada a você, e você pudesse vir com essa cara lavada e dizer para Deus: Deus, me abençoa nisso aqui, mesmo eu merecendo a morte, porque Cristo viveu uma vida santa, que você não consegue viver, que nós não conseguiríamos viver, e morreu a morte que nós não conseguiríamos morrer, e o seu sacrifício foi perfeito, e porque o seu sacrifício foi perfeito, não era possível que fosse retido pela morte, como diz o versículo 24, porque a obra de Cristo era perfeita, porque Jesus era santo, porque Jesus veio inclusive do nascimento virginal de Jesus, que não é só uma história bonita, isso é mais uma prova para nós entendermos que Jesus veio do Espírito Santo e por isso ele não tem pecado, porque do contrário, um relacionamento natural só gera pecadores. Vacas não criam pássaros, pássaros não geram vacas, pecador só gera pecador, por isso o nascimento virginal, para que Cristo viesse, e ele é santo. Então Cristo viveu uma vida santa, sem pecado algum, e pagou o preço do seu pecado. Ele morreu na cruz, pois não eram suficientes, sacrifícios não eram suficientes, subir escada não era suficiente, quantidade de tempo de oração não era suficiente, quantas vezes você leu a Bíblia toda não era suficiente, nada disso é suficiente para a sua salvação, mas a obra de Cristo é, e ela era tão poderosa, e o sacrifício foi aceito por Deus Pai, que não foi o diabo que matou. O texto de Isaías 53 diz que agradou a Deus moê-lo. É a justiça de Deus que está sendo saciada na cruz. Mas ela é tão perfeita que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Cristo não só morreu, ele ressuscitou. Se é que eu posso dizer só, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E quando nós confessamos que cremos nessa verdade, assumimos que somos pecadores e cremos nessa verdade, o que acontece é que nós somos, pela obra do Espírito, unidos a Cristo Jesus. E juntamente com ele somos ressuscitados. O velho homem morre, a natureza pecaminosa morre, o velho Adão morre, e nós somos ressuscitados juntamente com Cristo. Passamos a ter uma nova natureza, que é dita como um novo coração em Ezequiel 36, 23, 24, 25. Coração de pedra é tirado, coração de carne é colocado. É dito como um novo nascimento, como em João 3, que o nascido do Espírito é Espírito, que o nascido da carne é carne. Novo nascimento, novo coração, nova natureza, é a obra que o Espírito Santo faz em nós, quando nós cremos nessa mensagem desse Evangelho. E essa mensagem desse Evangelho é o que nós pregamos, quando somos cheios do Espírito Santo. Essa é a mensagem que nós pregamos. Pastor Tim Keller, ele diz que o Evangelho não é o ABC da vida cristã. O Evangelho é o A a Z da vida cristã. E o que isso quer dizer? O Evangelho não é só uma mensagem que você convida pecadores que não são crentes e diz: venha e creia em Jesus Cristo para que você seja salvo. E aí ele é o ABC, para entrar na fé cristã. Depois disso, você começa a viver outras coisas extraordinárias e tal, e aí você vai pensar em outras coisas mais, você vai sonhar, vai estudar escatologia, vai estudar outras coisas. Não, não é isso. O Evangelho não é só o ABC da vida cristã, ele é o A a Z. Essa mensagem da cruz vai dizer como eu devo ensinar meu filho. Essa mensagem da cruz vai me dizer como eu devo pastorear a igreja. Essa mensagem da cruz vai me dizer como é ser um marido. Por isso que Paulo diz isso em Efésios 5, do versículo 21 até o 33, ele vai dizer, por causa dessa mensagem da cruz, porque a mensagem do Evangelho é assim, mulheres sejam assim, homens sejam assim, esposas e maridos sejam assim, filhos sejam assim, servos sejam assim, patrões sejam assim. Por quê? Por causa dessa mensagem, porque essa mensagem nos ensina isso. E eu te convido a fazer um exercício se você puder. Observe que nas cartas sempre há um indicativo, a mensagem do Evangelho, a doutrina, e depois o imperativo: faça isso, faça aquilo, aquilo outro.
Em outras palavras, quando Paulo vai dizer para Tito ensinar a igreja para parar de fofocar, ele usa a mensagem da cruz como base para dizer por que nós não devemos fofocar. Em Tito 3. Percebe que essa mensagem da cruz é ela que vai moldar toda a nossa vida. Vai me ensinar como ser um profissional, como ser um músico, quer ser um crente. Estou acabando. E quando o pastor diz isso, quer dizer nada. Ele vai continuar pregando normal. Mas a mensagem do evangelho exige uma resposta. A mensagem do evangelho exige uma resposta. E deixe-me pontuar isso. Você sempre responde a qualquer informação que você tem. Não existe neutralidade a qualquer informação que você tem. Você ouviu uma notícia, você leu uma notícia no jornal, você teve uma conversa, você viu alguém, você sempre responde a qualquer informação que você recebe. Seja ela visual, auditiva, você sempre responde. Você pode responder com algo positivo, você pode responder com palavras, você pode responder com desprezo, mas ainda assim é uma resposta. Você pode simplesmente ouvir e ignorar aquilo. Você pode simplesmente ouvir aquela verdade, aquela notícia ou aquela fala e dizer, beleza, eu não estou nem aí para isso, e trocar o canal. Você ignorar aquela notícia, mas essa foi a sua resposta. Você ignorou. Você sempre responde. E na mensagem do evangelho não é diferente. Todos nós respondemos a essa mensagem da cruz. Todos nós respondemos a essa mensagem da cruz. E a resposta exigida pela mensagem do evangelho, a resposta exigida pela pregação do evangelho, é fé e arrependimento. Algo interessantíssimo que acontece aqui. Nesse avivamento, nesse descer do Espírito Santo, Pedro está pregando o evangelho. No versículo 37, o sermão de Pedro é interrompido. O sermão de Pedro é interrompido. Ele não precisou fazer apelo. As pessoas que foram para Pedro falaram assim, se isso é verdade, o que a gente faz diante disso? E agora, o que a gente faz? Para onde nós vamos? Então Pedro diz, versículo 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependa-se, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Arrependam-se e sejam batizados. Batismo é a confissão pública de fé. Levantar as mãos e confessar, eu creio em Jesus Cristo, não é um substituto do batismo. Batismo é a maneira como você faz para confessar publicamente às pessoas que te vê, de que você confessou, você crê em Jesus Cristo, e que você está unido a esse Jesus Cristo, por isso você é mergulhado, como um sepultado juntamente com Cristo, e ressuscitado juntamente com Ele. Então o que nós temos que responder é com fé. Essa é a confissão do batismo. E arrependimento. Agora nós podemos pensar que fé não é pensamento positivo. Meu Deus do céu. A gente acha que o mundo entrando dentro da igreja é as paredes pretas, é o rock, é a roupa, sei lá, qualquer outra coisa. Mas o mundo entrando dentro da igreja é os pensamentos mundanos, direcionando o que um crente pensa. A pergunta não é o que você acha que é fé, o que você acha que é arrependimento. A pergunta é o que a Bíblia diz que é fé, o que a Bíblia diz que é arrependimento. E isso é para todas as coisas. A pergunta não é o que você acha sobre aborto, a pergunta não é o que você acha sobre como deve ser o papel do homem e da mulher no lar. Essa não é a pergunta, não é o que você acha, é o que a Bíblia diz sobre isso. É isso que importa. E o que a Bíblia diz sobre fé é que fé não é pensamento positivo. Pensamento positivo não tem nada a ver com fé. Fé é crença, é acreditar, mas é fé em alguém, no universo, em uma força maior, ou só fé na fé. Você precisa acreditar que vai dar certo. Por quê? É fé em alguém, é acreditar em alguém, é crer em alguém, é em Jesus, é confiança, é dependência. Se você diz que você crê, você vive de fato como aquele que diz que crê. Se você diz, eu creio que o paraquedas me deixa em segurança lá embaixo. Você está dentro do avião, você diz, não, eu creio que o paraquedas me deixa em segurança. Então vamos pular. Eu vou nada. Então você não crê. Se você crê de fato, você vive segundo o que diz crer. Se você crê de fato que Jesus é o seu Salvador e Senhor, você vive como diz crer.
Então, embora você não seja salvo pelas obras, você é salvo para as obras. Se você crê que Jesus é o seu Senhor, você vive segundo os seus mandamentos. Fé é fidelidade. E arrependimento. Arrependimento é percepção do pecado. Você se vê como um pecador. Arrependimento é tristeza pelo pecado. Arrependimento é confissão de pecado. Arrependimento é vergonha pelo pecado. Arrependimento é ódio do pecado. Você de fato tem tristeza pelo pecado? Você de fato tem vergonha pelo pecado ou pelas consequências que o pecado traz? Aquele pecado que ninguém vê, esse você não tem vergonha, porque ninguém vê. Mas aquele que é exposto publicamente, isso te causa vergonha. Então não é o pecado que te causa vergonha. É as consequências. Arrependimento é mudança. Arrependimento é tristeza do pecado. É ódio pelo pecado. Não apenas a consequência do inferno, que é a consequência do pecado, mas o próprio pecado é um inferno. Porque Jesus, quando veio nos salvar na cruz, Ele não veio para nos livrar apenas da condenação do inferno. Veio nos livrar da escravidão do pecado. Para que você não fosse escravo do pecado. Todo aquele que obedece a alguma coisa é escravo dessa coisa. Se você é escravo, você não consegue controlar. Se você vive na prática do pecado, logo você é escravo do pecado, você se arrependeu, meu irmão. Você não está arrependido. Se arrependimento é percepção do pecado, é confissão do pecado, é tristeza, é ódio, é vergonha pelo pecado. Você precisa perguntar então se você de fato está arrependido. Quando você não se vê como um pecador, como o maior pecador que você conhece. Quando Paulo fala dele, ele fala que ele é o maior dos pecadores que ele conhece. Você se vê como o maior pecador que você conhece? Ou essa nuca que você vê na sua frente é que você considera o maior pecador que você conhece? Ou é o seu irmão? Ou é os seus filhos? Ou é o seu filho que não é crente? Se você acha que ele é o maior pecador que você conhece, você ainda não entendeu que você é um pecador e uma pecadora. Você não está arrependido se você acha que você não tem um testemunho para contar, porque você não é ex alguma coisa. Deixe-me confessar isso, seus irmãos. Com 18, 19 anos, eu tinha esse pensamento. Eu pensava assim, mas eu não tenho nenhum testemunho para contar. Eu não sou ex-traficante, ex-bruxo, sabe, ex alguma coisa assim. Eu não sou ex nada. Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou contar testemunho? Isso é uma clara evidência de que eu não vejo quão miserável pecador eu era. Eu não via o quão miserável pecador eu era, quão eu merecia a morte eterna, a condenação. Eu não via a gravidade do pecado. Se você não tem essa consciência de que você é um testemunho vivo, de que você é um pecador que merecia a morte, e o Senhor te salvou da morte eterna, da escravidão do pecado, há dúvida se você está de fato arrependido. Você não está arrependido, e há dúvida se você está arrependido. Quando você ouve falar de pecado, e a única coisa que vem à tua mente é sexo, mentira, roubo, essas coisas. E não entende que o problema é a natureza pecaminosa, é a inclinação para o pecado. É por isso que é tão difícil pensar que uma criança é pecadora. Mas ela não fez nada, porque a gente pensa em pecado só em fazer alguma coisa. Mas o pecado, quando o texto diz que todos pecaram, é a inclinação do pecado. Uma natureza inclinada para o pecado. Tamanha inclinação. Você não precisa ensinar o seu filho a fazer coisa errada. Você precisa ensinar ele a fazer a coisa certa. Porque é errado, ele a faz sozinho já. Ele já agride, ele já vai com a mão na face da mãe, quando ele está insatisfeito. E se ele tivesse a força de um cara de 20 anos, ainda com a sua mesma mentalidade, ele esmurraria até sangrar sua mãe. E pegaria o seu celular de volta, ou o que quer que fosse. A única coisa que o impede de fazer isso é a civilização. Ele entende, ele vai crescendo e aprende que há consequências. Mas o evangelho não é para civilizar as pessoas. No metrô você tem umas barras de ferro para civilizar as pessoas, para ninguém se atropelar lá. O evangelho, ele tira as barras de ferro e ainda assim a gente não se atropela.
Ele faz isso conosco. Então, se você pensa que pecado é só alguma coisa que se faz, você não compreendeu a natureza pecaminosa do homem, que é herdada desde o Éden. Você não tem uma fé de fato depositada no Senhor, ou você ainda não compreendeu o que é depositar a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Se quando você ouve a pergunta, se Jesus vier agora, você sobe? Se Jesus buscar a sua igreja agora, você será levado junto? E quando faz essa pergunta, o que você faz é começar a fazer uma conta. Assim, deixa eu ver, peraí, essa semana, será que eu pequei muito? Se você começa a fazer essa conta, você ainda está pensando na sua salvação, nas suas obras, e não no que Cristo fez na cruz. O que me garante a salvação não é o que eu faço, não é o que eu fiz, é o que Cristo fez na cruz. Isso não é um cheque em branco para você pecar à vontade. Lembre-se de que a fé molda a maneira como nós vivemos. Nós passamos a viver em santidade. Se você está unido com Cristo, você busca santidade. Mas ela não é a sua salvação. No sentido de que não é ela que te salva. Não é as suas obras. Mas é o próprio Cristo. Se a sua dúvida a respeito da sua ação tem a ver com quanto você pecou ou não hoje, a sua confiança de ter sido salvo ainda está em você mesmo. E se você tem dúvida sobre isso, eu te recomendo a leitura de 2 livros. Romanos, 2 cartas, aliás. Romanos e Gálatas. E Gálatas vai nos mostrar que a fé salvífica não é crer na obra de Cristo e mais o que você faz. É crer e acabou. É a obra de Cristo e acabou. Você de fato crê que Jesus e as obras de sua salvação? E eu te faço uma pergunta, você se sente mais direto, mais no direito, aliás. Você se sente mais no direito de pedir algo para Deus nas suas orações, na semana que você pecou menos? Você se sente mais no direito de dizer assim, hoje eu estou com creche no céu e por isso eu posso pedir mais coisas para Deus? Se você tem essa confiança, você não está baseando o seu relacionamento no Senhor, naquilo que você faz no seu desempenho e não no que Cristo fez, para tornar você que era inimigo antes, agora em amigo de Deus, por causa da obra de Cristo na cruz. Há uma diferença entre ser cheio e ser habitado pelo Espírito Santo. Entre ter o Espírito Santo, ser habitado, ser habitação dele, e ser cheio do Espírito Santo. E nós vimos a respeito de ser cheio do Espírito Santo. Mas para ser cheio do Espírito Santo, é preciso primeiro ser habitado por ele. Para ser cheio do Espírito Santo, é preciso primeiro compreender o que é o Evangelho e crer no Evangelho. Para ser cheio do Espírito Santo, é primeiro necessário ter fé e arrependimento. Ser cheio do Espírito Santo conduzirá a pregação e outras pessoas serão conduzidas à fé e ao arrependimento. Que serão cheios do Espírito Santo, que irão pregar também o Evangelho. E outras pessoas serão conduzidas à fé e ao arrependimento. É um loop. A boa notícia, meus irmãos, é que o Espírito Santo pode nos dar o verdadeiro arrependimento. O Espírito Santo pode nos encher. Que você seja cheio do Espírito Santo, mas que antes disso você seja habitado. Que se você já é habitado, ao ser cheio do Espírito Santo, passe a pregar o Evangelho de Jesus. Vamos orar.